Bom dia, senhores torcedores do canal Senuflu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, eu gostaria de fazer duas coisas. Um agradecimento e dois pedidos. Agradecimento é que eu vejo que tenho amigos, né, que estão se inscrevendo nos meus canais. Já são 293 inscritos. Eu vendo açaí, muitos dos inscritos são meus amigos entregadores de açaí que se inscreveram. Tem vários tricolores, vários flamenguistas, vascaínos, botafoguenses se inscrevendo para me ajudar. E dando like e compartilhando o canal. Também fiquei feliz ontem que eu estava com minha esposa conversando, aí fui dar uma olhada e vi que tem uma pessoa lá de Santa Catarina que se inscreveu no meu canal também. Fico muito feliz que saber que o meu canal, com todas as dificuldades que eu tenho para fazer o canal, sem saber mexer direito nisso, contando com o apoio de vocês e da minha família para poder ter um tempinho para fazer a gravação dos vídeos, consigo expandir, né, sair do Rio de Piedade e parar em Santa Catarina, através do YouTube, do meu canal. Eu não fui lá, nosso canal que foi até lá. Infelizmente eu não conheço Santa Catarina, só é na televisão. Na realidade só conheço o Rio de Janeiro, alguns lugares, não todos. Eu estou com 63 anos, faço 64 dia 24 de setembro e praticamente, para vocês saberem, eu não conheço nem o Cristo Redentor, nem o Pão de Açúcar. Nunca fui lá. Nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos. Mas essa é o agradecimento de quem se inscreveu no canal. E os dois pedidos eu gostaria de pedir a quem estiver assistindo o canal, que eu sei que muita gente assiste o canal, graças a Deus tem muito mais gente assistindo o canal. Gostaria que todos que assistem o canal, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhem. Não custa nada, é só botar o dedinho lá e apertar. Isso aí até eu que não sou bom com internet, eu sei fazer, faço para os YouTubers que eu gosto de assistir, que poderiam me dar uma força e se inscreverem também, todos os YouTubers que eu assisto. Se inscrevam, compartilhem e dê o like. Só assim o YouTube pode ajudar a espalhar, a expandir o nosso canal por muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E por favor, quem se inscrever no canal e estiver assistindo, diga de onde está falando. Isso aí é uma coisa que eu vi no Central do Brasil que eu acho legal. E assim a gente sabe até onde o nosso canal está indo, com quem nós estamos falando, se é só aqui no Rio, se é em outros estados ou quiçá fora do Brasil. Por favor, façam isso, não custa nada. E também o segundo favor que eu estou pedindo aos senhores, esse aí, eu sei que está todo mundo com a situação difícil, a situação tá ruim para todo mundo, mas eu gostaria por ter vários problemas, eu gostaria de poder expandir o canal. E para poder expandir o canal, eu precisaria do apoio de vocês, porque eu tenho gravado no notebook do meu filho e no microfone dele também. Então quando ele precisa usar, eu não tenho como fazer o vídeo. Gostaria de um apoio de vocês, que vocês, se puderem fazerem um Pix para mim, quem sabe eu juntando os valores de Pix eu consiga comprar um notebook e um microfone para poder gravar vídeo o horário que eu quiser, tá? Agradeço desde já. O Pix eu vou falar dois para vocês, tá? O meu Pix, todos dois são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo,
paulorcribeiro@hotmail.com. O outro, se vocês acham que fica muito complicado com esse e-mail, né, esse Pix sendo um e-mail, tem um outro número que é mais curto. O Pix é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Todos dois do Banco PicPay. Agradeço desde já quem puder colaborar com o nosso canal, que o canal não é meu, é nosso, é de todos nós. Então, por favor, colaborem. Agora eu queria, os assuntos, bem dizer, sobre escalação, tudo isso já foi falado, né, para o jogo de hoje. Eu estou ansioso para chegar o horário do jogo, para, se Deus quiser, conseguirmos uma grande vitória sobre o Juventude. Mas isso aí deixa para daqui a pouco. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre o Fluminense. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com o grupo do Fluminense, né? O Fluminense em si. O grupo do Fluminense, eu sei que época de eleição é muito complicado, porque ninguém pensa no clube. Todo mundo quer pensar em criticar um ou outro, esquece o clube, esquece que ali existe um clube, um time que existe milhões de torcedores que torcem por aquele clube, que sofrem por aquele clube e que amam aquele clube, né? Nós todos, torcedores, amamos o Fluminense. Nós sofremos, eu às vezes nem durmo, já não consigo dormir legal por causa do meu mal de Parkinson, mas às vezes eu nem durmo quando o meu time perde, apesar de já estar acostumado. Depois que o Fluminense disputou a Série C e saiu por seus próprios sacrifícios, né? Porque até hoje ficam falando da Série B, que não pagou a Série B, mas o Fluminense foi jogar a Série A por causa de erros, né? De um jogador que jogava no São Paulo, que aí o Bragantino não, o Brasiliense entrou na justiça. Aí ia ter, na justiça comum, ia ter vários jogadores, vários clubes rebaixados, um deles seria o São Paulo e outro parece que era o Botafogo. Então, aí, na época, o Eurico Miranda resolveu, para não ter nenhum problema, juntar e fazer fazer tipo uma liga, né? Então, eu acho que era a Copa União. Aí subiu não, o Fluminense mesmo na Série B, que ele tinha ganho a Série C, disputaria a Série B. Ele mesmo na Série B, ele e o Bahia entraram num grupo e nesse grupo o Fluminense se saiu muito bem. Por ele ter saído tão bem, ele foi puxado para jogar a Série A por causa do novo formato que teve. Então aí ele continuou na série A. Não foi o Fluminense que virou a mesa, não foi o Eurico Miranda que virou por causa do Fluminense, foi por causa de outros clubes. E o Fluminense leva a fama até hoje. Assim como no ano que a Portuguesa caiu, aquele ano, quem iria cair era o Flamengo, que botou um jogador irregular para jogar. E ele iria cair. O Fluminense estava para cair por causa do número de pontos, mas quando o Flamengo botou esse jogador irregular para jogar, ele iria cair no lugar do Fluminense. Aí eu não sei o que aconteceu, que a Portuguesa também acabou botando um jogador irregular para jogar, e quem caiu foi a Portuguesa. Aí todo mundo culpou o Fluminense e não foi o Fluminense. Quem errou foi a Portuguesa e quem iria cair era o Flamengo. E a gente leva essa fama, todo mundo culpa o Fluminense por tudo. Mas na realidade não foi o Fluminense. A culpa foi do Flamengo e da Portuguesa. Mas voltando a falar, o Fluminense, depois que ganhou a Libertadores 2023, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que os jogadores pareciam que estavam satisfeitos já com o que tinham conseguido. Porque mesmo com o Fernando Diniz,
começaram a jogar mal. Aliás, eu sei o que aconteceu. Em primeiro lugar, foi a saída do Nino. Tá? O Nino fez muita falta e faz falta até hoje no Fluminense. Porque ele é o jogador que cobre o zagueiro do lado esquerdo, cobre o lateral esquerdo e cobre o lateral direito. Cobria muito bem o Samuel Xavier nos avanços do Samuel Xavier e cobria o meio de campo e ainda ia para frente fazer ataque. Então, Superbet, se vocês querem trazer um jogador, um reforço para o Fluminense importante para esse campeonato mundial, tragam o Nino. O Nino é o nosso grande jogador. Esse sim, ele faz falta ao Fluminense. Fez, está fazendo e se não vier, vai continuar fazendo. Mas então, voltando, aí o Fluminense ficou 2024 lá quase caindo. O presidente Mário foi obrigado a mandar embora o Fernando Diniz. Mesmo o erro do Mário, acho que foi ter renovado com o Fernando Diniz e um pouco depois mandar embora, que ficou pagando um salário, né? Um contrato para o Fernando Diniz. Trouxe o Mano, que foi o técnico correto para vir, para poder solucionar os problemas que estava havendo no Fluminense, mandar expulsar quem tinha que expulsar, que estava causando intrigas dentro do grupo, que estava com o corpo mole e trazendo malefícios ao Fluminense. Então ele afastou jogadores que tinham que ser afastados e fez um grupo ali. E naquele grupo ele conseguiu tirar o Fluminense do rebaixamento, né? Aí o Fluminense foi mantido na Série A. Aí vem um outro erro do Mário Bittencourt. Depois que acabou o livramento, né, da Série B, não era para renovar com o Mano. Era para trazer um outro treinador. Será que esse treinador era o Renato Gaúcho? Não sei. Mas o Renato Gaúcho, ele já deu provas de ser um grande treinador. Ele levou o Grêmio a campeonato da Libertadores com um time fraco, recuperando vários jogadores. Ano passado, ele não foi bem no Grêmio, mas aconteceu a coisa lá no Sul, que ali o Grêmio ficou sem onde treinar. Todo mundo do Sul sofreu, todo mundo do Brasil sofreu com aquela enchente e que aconteceu no Sul e que muitas vidas foram perdidas. Então foi um ano atípico. Aí ele pediu um tempo para descansar e veio o Fluminense esse ano. Recusou várias propostas e veio para o Fluminense agora esse ano. Ele chegou, ele deu uma injeção de ânimo no grupo. Mas depois, aos poucos, o time vai sentindo. Foram tendo perdas, né? Vários jogadores se contundiram. Os jogadores tem jogadores que não estavam rendendo bem, não estão rendendo bem. Tem jogadores no grupo do Fluminense que podem render muito mais, mas não estão rendendo bem. Teve a contusão não, o problema cardíaco do Ganso, que querendo ou não, afetou o grupo todo, porque ele era muito querido pelo grupo. Né? Que ele ainda está no Fluminense e graças a Deus não aconteceu nada demais com ele. Afetou muito o grupo. E o Ganso é um cara fora de série. Ele não marca bem, mas o passe dele deixa o cara sozinho com o goleiro. E então ele não teve uma preparação física, né? Não teve uma pré-temporada. Que quando ele chegou, teve esse problema. Aí teve que fazer o tratamento. Quando ele voltou a treinar, teve que fazer essa abração. Então aí ficou mais tempo parado. Voltou, não fez uma pré-temporada. Então ele realmente tem que voltar aos poucos. E o Renato agora está fazendo correto. Está botando, quando ele fica cansado, tira, ele reclama, mas tem que ser assim. Até ele pegar o ritmo correto para ajudar realmente a equipe do Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense gastou dinheiro errado em algumas posições. A zaga, os dois zagueiros que o Fluminense trouxe
são fracos, são muito fracos. E o Fluminense gastou muito dinheiro, muito dinheiro. Dava para trazer um jogador melhor, de repente dava para trazer até o Nino de volta. Mas é muito dinheiro e eles não estão rendendo nem um terço do que era para render. Esse menino da lateral esquerda, o Fuentes, ele não estava jogando, o Mano deixou de fora. Quando ele entrou, acho que foi no final do ano, ele arrebentou. Esse ano ele estava jogando muito bem. O que aconteceu? Sofreu uma contusão. Nessa contusão, ele está voltando aos poucos, ele já chegou entrando, então ele vai se adequando para readquirir o ritmo correto para jogar. Aí já todo mundo critica. O Martinelli, na minha opinião, joga muito. Ele ali, ele não é o primeiro volante, está jogando primeiro volante. Então ele faz da tripa o coração. E ele entra em campo e é vaiado o tempo todo, a torcida pega no pé dele. Não dá para ser assim, o cara se dedica o tempo todo. Eu me lembro de um jogador que foi da base do Fluminense, lateral direito, Giancarlo. Giancarlo fez um jogo errado, aí a torcida caiu no pé dele. Ele saiu do Fluminense, arrebentou para onde ele foi, que eu não me lembro onde foi. Jogou muito, aí estava para voltar para o Fluminense. Na viagem que ele estava fazendo para vir para o Fluminense, ele sofreu um acidente e morreu. Infelizmente não pôde retornar ao Fluminense. O Giancarlo, esse Everaldo, ele está numa fase ruim. Ele não é ruim desse jeito, ele está numa fase ruim. O jogador tem fase, como nós na vida pessoal temos também. Nós às vezes estamos bem, às vezes estamos maus. É a convivência, só que eles demonstram aquilo dentro de campo e nós aqui fora, na vida real. Não é todo mundo que vê o que acontece com a gente. E se a gente não apoiar, o jogador fica pior. Eu acho que nós, torcedores, quem for ao Maracanã ou nos jogos, no estádio que o Fluminense jogar, tem que apoiar. Quando acabar o jogo, aí se quiser, vaia, xinga. Mas o papel do torcedor do Fluminense, enquanto tiver o jogo, é apoiar. A gente fez isso na época do Fernando Diniz. Por que não pode fazer agora com o Renato Gaúcho? Lembrem, o Renato Gaúcho levou aquele nosso time de 2008 à decisão da Libertadores. Nós perdemos a decisão por causa de uma mudança que teve no ano que nós estávamos disputando a Libertadores durante a competição, porque antigamente o gol fora de casa valia mais do que o gol em casa. Então, nós lá fizemos 2 gols contra a LDU, tomamos um gol aqui, acabou com o mesmo número de gols, era para o Fluminense ter sido decretado campeão. Mas como aceitaram antes as regras, o Fluminense foi para os pênaltis e perdeu numa festa linda. Eu nunca mais vi, nem nesse título agora de 2023, não foi igual a festa de 2008. Nem esse ano foi igual. Aquela festa foi linda, foi maravilhosa. Todos os narradores se emocionaram, todo mundo, sendo tricolor não, ficou emocionado. Foi uma festa que ficou marcada por uma tristeza que aconteceu no final. E quem levou o Fluminense ali foi o Renato Gaúcho. Quem levou o Fluminense ao título da Copa do Brasil 2007 foi o Renato Gaúcho. Então a gente tem que apoiar. Eu acho que ele anda cabisbaixo. Tem que saber o que é que está acontecendo. Tem alguma coisa que está acontecendo no grupo do Fluminense. Então a gente tem que ver o que está acontecendo para ver, o presidente tem que ver, porque agora está todo mundo caindo em cima do Mário Bittencourt. A gente esquece que a eleição é só no final do ano. E agora tem uma equipe que vai disputar, está disputando o Brasileiro, está disputando a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e vai disputar o Mundial no meio do ano. A gente não pode esquecer disso. Torcedor é para torcer. Política é para os políticos. Eles que se definam lá.
o que tem que acontecer ou não. Nós temos que apoiar o time. Pro grupo, os jogadores terem o apoio da torcida, saber que nós estamos com eles. Porque não é possível, a maior parte desse grupo nos deu o título da Libertadores, um título tão sonhado por todos nós torcedores. Nos deu o título da Recopa em cima da LDU, que tirou 2 títulos nossos. Então, vamos apoiar o grupo do Fluminense, vamos junto com a equipe. O grupo, quando tá, a torcida quando tá junto, o time vai embora. Vocês viram ontem o jogo do Vasco? A torcida do Vasco, naquele caldeirão do Vasco, acabou com Fortaleza. E nós sabemos fazer isso muito bem no Maracanã. Vamos apoiar o Fluminense. O Fluminense, normalmente, ele não perde aqui no Maracanã quando a torcida apoia. Quando tem mais de 40 mil torcedores, dificilmente o Fluminense perde no Maracanã. Até o título da Libertadores de 2008, nós ganhamos por 4-1. Perdemos nos pênaltis. Então, vamos esquecer política, vamos apoiar o grupo, vamos apoiar os jogadores que tanto nos deram de títulos, principalmente 2023, a Libertadores, que nós nunca mais vamos esquecer. E também tem jogadores que o Mário trouxe, que são jogadores para o futuro. E a gente tanto reclamou que o Fluminense só trazia velho, trouxe jogadores novos, mas esses jogadores demoram a se entrosar, demoram a se adaptar no Brasil, num clube grande, imenso, gigante como o Fluminense. Então nós temos que apoiar quando eles jogarem, temos que apoiar o time que jogar. Tá? Você vê que o Bernal esse ano já estava jogando bem, até se machucar. O Hércules está sentindo, mas é um grande jogador, ele não é perna de pau. Ele é um grande jogador. Nós todos vimos o que ele fez pelo Fortaleza. E o que o Fortaleza está passando esse ano sem o Hércules. Será que não foi só por causa da saída do Hércules? Pode ter outros problemas, mas o treinador é o mesmo. Vamos ver isso, amigos. Vamos apoiar o Fluminense, que eu tenho certeza que o Fluminense vai chegar lá e que o Renato Gaúcho, apesar de ser teimoso também, vai fazer um belo trabalho no Fluminense até o final do ano. Um abraço a todos, um grande jogo para o Fluminense, para todos nós, e se Deus quiser, uma grande vitória no dia de hoje.